Exatamente pensando nessas dificuldades, nessa sexualidade disfuncional, é que nós montamos um mini curso que vai ser apresentado através do YouTube nos dias 23 e 30 de agosto próximos. Vocês vão receber um link para se inscreverem. O curso é gratuito, mas nós gostaríamos que as pessoas se inscrevessem para que depois nós pudéssemos ter um contato, um questionamento, responder perguntas. Embora seja online, também vai ser ao vivo. Vocês podem entrar pelo chat e começar a conversar e perguntar. Então, vamos ver o que é que nós vamos colocar nesse curso, além dessa questão da sexualidade disfuncional que eu falei no primeiro vídeo, e por que ela acontece, é que eu trago para vocês hoje uma questão de mitos e tabus. Então, o que seria mito? Na verdade, é uma palavra de origem grega, é mitos, que ela quer dizer fada, fábula. Então, o mito é uma narrativa de um povo, de uma sociedade, de um grupo, em que as pessoas colocam a imaginação delas, colocam uma ideia, muitas vezes falsa e deturpada, de uma realidade, e aquilo se perpetua de geração em geração e acaba sendo uma crença e acaba sendo algo que as pessoas adotam como sendo verdadeiro. Então, dentre todos os mitos, nós temos também o mito sexual. E esse tem muitas concepções errôneas, tem muitos rumores de superstições, tem muita questão de estigmas, tem muita questão de falta de informação científica a partir de tudo. Então, nós vemos assim, em alguns países, como China, Malásia, os homens de algum grupo social, principalmente as pessoas que têm alguma característica de uma determinada religião em que o corpo tem um grande significado, as pessoas têm uma ideia de que se elas não exercitarem, os homens, por exemplo, o pênis, e ele não for sempre puxado para baixo, ele vai chegar um momento que ele fica incluso no abdômen. Então, isso é um mito, mas as pessoas acreditam nisso e colocam pesos e fazem atividades, às vezes está muito difícil carregar aquele peso e convida mais uma pessoa da família, um amigo, um parente, para continuar puxando, porque a ideia deles é que realmente, se eles não fizerem esse tipo de exercício, vai ser recuado e vai entrar no abdômen. E as mulheres dessa tribo, desse grupo, elas pensam o quê? Elas pensam da mesma forma que vai ser recuado, mas são as mamas. Então, se não estiver sempre puxando, se não estiver sempre exercitando, mesmo fora do ambiente sexual, essas mamas vão recuar e elas vão ficar sem mama. Da mesma forma, os lábios internos da vulva. Então, eles também têm que ser puxados, porque a ideia é que eles podem atrofiar. Então, vocês vejam quanto sacrifício, quanta tortura, quanta situação difícil as pessoas passam por uma crença, por aquilo ser tão tradicional, por aquilo ali ser demonstrado de um jeito inadequado, por desconhecimento, por desinformação, que acaba tendo todo esse misticismo em torno das questões sexuais. E exatamente o objetivo do nosso curso é desmistificar a sexualidade. Tem muito mistério em torno disso, tem muita coisa oculta, tem muita coisa que se imagina, tem muita coisa que vem de tradição. Então, isso pesa muito. E a gente percebe que muitas vezes esses mitos eles estão baseados em culpas que foram criadas no processo e muitas vezes em abusos. Então, como as pessoas, às vezes, ou quase sempre, não têm o conhecimento científico sobre causas,
elas continuam repassando nas gerações essa mesma situação. Então, a gente vê, por exemplo, o mito do corpo perfeito. E isso chega até nós. É da nossa cultura também. E diz a cultura que o corpo perfeito é que traz o desejo, a satisfação e a realização sexual. Então, como ficaria esse corpo que não cabe dentro desse padrão escolhido como perfeição para viver a sexualidade? Uma outra coisa é a diferença de prazer entre homem e mulher que se faz. Isso tudo eu estou falando de mitos, tá? De crenças errôneas. Então, que existe mais necessidade, eu vou até colocar essa palavra em aspas, sexual, necessidade sexual, mais do homem do que da mulher, que o homem sente mais prazer do que a mulher, que ele tem mais desejo que a mulher, que ele pensa mais em sexo que a mulher. E a gente sabe que não é verdade, até porque as pessoas estão começando a entender como elas são, o que é que elas podem e como elas querem viver essa sexualidade. Isso inclui homem, isso inclui mulher. Então, esse mito, de alguma forma, ele já vem se desfazendo, mas ele ainda é muito forte. Às vezes as pessoas me dizem no consultório, as mulheres, a senhora sabe como o homem é, né? A senhora sabe que o homem gosta mais, né? A senhora sabe que eles querem toda hora. E a gente, elas dizem, e a gente não. Então é difícil viver com um homem quando ele tem essa sexualidade presente e muitas vezes elas acham que é exacerbada. Essas situações de mitos e de desconhecimento chega a um ponto que eu recebi e recebo no consultório os pacientes homens que têm uma reclamação que muitas vezes eles têm 2 relações sexuais no mês. E isso é muito pouco. E se reclama que o que é que está acontecendo. Então, na verdade, não é só a situação de não estar vivendo essa questão sexual. É a interpretação disso que fica muito pior. Por que eu? Por que é comigo? O que é que a mulher não gosta em mim? O que é que eu não estou satisfazendo a minha parceira, o meu parceiro, a parceria? O meu desempenho é fraco. Então, existe uma interpretação que acaba batendo na autoestima, um sentimento de menos-valia. E eu preciso que alguém diga que eu consigo esse processo. E como o mito para o homem, na nossa cultura, diz que é ele quem dá prazer para a mulher, numa situação dessa, é uma frustração total. Porque, na verdade, ninguém dá prazer para ninguém. A gente participa, colabora, estimula, incentiva, mas o prazer, ele é individual e subjetivo. Então, sendo assim, não é a outra pessoa que é responsável. E quando eu coloco assim, você não é o responsável sozinho. Porque você está interpretando que é você, mas você não sabe o que é que a outra pessoa quer, o que é que a tua pessoa gosta, como é que vocês convivem. Por quê? Porque não tem esse compartilhamento, não tem esse tipo de intimidade afetiva, não tem uma conexão afetiva. Então, quando não tem, fica tudo muito mais difícil. Mas vamos seguir com os mitos que a gente vai trabalhar mais no minicurso. O outro é o seguinte, o significado do orgasmo. Isso é uma coisa assim dificílima, tanto para uma como para a mulher. Tanto é que a queixa da mulher principal é não sentir orgasmo, que elas dizem não ter. E por que essa situação assim tão complicada do significado? Porque se pensa que o prazer é o orgasmo. E, na verdade, não é. A pessoa sente prazer no abraço, sente prazer no beijo, sente prazer na sensibilidade, na massagem, nos toques.
sente prazer em estar com outra pessoa. Esse prazer ele vai num processo de crescimento, claro que o corpo e o organismo participam tranquilamente e de uma forma muito eficaz. Mas o objetivo não é esse. Quase sempre, e eu ia dizer de um modo geral, as pessoas me trazem essa preocupação de chegar ao orgasmo. E elas esquecem que elas podem ter momentos incríveis de prazer. E quando isso se acumula, tem essa grande possibilidade de chegar a um prazer máximo, que é um orgasmo. É um objetivo tão perseguido, vamos dizer assim, né? Tão intenso, tão focado, e dura segundos. Então, todo o processo que você pode levar até horas de estímulo, até horas de compartilhamento de prazer, ele simplesmente é desprezado por segundos de prazer, que nem sempre é o que a pessoa espera, porque algumas mulheres trazem para mim em consulta assim, eu fico esperando, fico fazendo um esforço, fico me concentrando, fico tentando, fico dizendo comigo mesma, agora vai, agora vai, agora vai, e não chega a lugar nenhum, porque as pessoas esquecem que a liberação da mente faz a liberação das substâncias neuronais, faz as substâncias serem levadas para o corpo como um todo e principalmente para a área genital. E no momento em que você está pensando, no momento em que você está concentrada, no momento em que você está fazendo um grande esforço, você intervém nesse fluxo hormonal. E aí realmente a coisa não acontece. Então as pessoas ficam naquela preocupação. Será que eu sou bom de cama? Gente, isso é um negócio assim até tão antigo. Eu tenho a impressão que isso começou há uns 2 ou 3 séculos, né? E que não faz mais sentido. Porque o que é bom, que chama de cama, mas enfim, o que é bom nessa intimidade sexual é a intimidade, é o prazer compartilhado, é o gostar e desejar e sentir a atração de estar com o outro. Então, se vocês forem ver, o Tantra diz o seguinte, que toda aquela filosofia que depois eu vou trazer para vocês, eles dizem que você pode passar o dia e depois se permitir seguir e ter um grande orgasmo. Você pode passar horas, horas compartilhando carícias, compartilhando carinho, parar, conversar um pouco, depois voltar a se estimular. É um dia e um momento lúdico. E onde cabe isso até agora na nossa cultura? Muito raro. Mas eu quero trazer para vocês, porque eu entendi que eu preciso ajudar vocês a desmistificarem esses processos. Cada um vai fazer o que quer, vai viver como quer, vai entender, vai concordar, vai discordar, tudo bem. É direito de todos. Mas eu gostaria que ficasse o conhecimento. Então, eu quero trazer todas essas coisas para vocês, para que se evite tanta angústia, tanto medo, tanta frustração, tanta decepção, tanto desconexão, vamos dizer como é, falta de conexão, melhor a gente dizer. Esse desligamento que eu ia dizer, essa falta de conexão entre as pessoas, e eu estou falando de pessoas que formam um casal, é muito sofrido. É uma dor muito grande, porque, inclusive, mexe com rejeição, mexe com abandono, mexe com inferioridade, mexe com uma série de situações que são feridas emocionais que essas pessoas já vêm carregando. Então, a gente precisa ver isso. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre tabus.